Olha aí. Vai ser aqui. E aí? O meu fone que não tá funcionando. Nossa, Tá outro fone. não precisa de microfone, não. Pronto, São os tá bom cobros. assim, Essa mestre Felipe? internet Tá aí, bom, né? Max. Tá tranquilo. Tá carregando aqui, Assim hein? nunca fui morando. Esse aqui é Opa. tio. Tá me ouvindo aí, mestre Alisson? Ah, Eu não bota o faço fone aí muito bem, nele. não. Bota o fone nele aí, ô Max. Bota o fone de ouvido nele, Max. Pra Ele ouvir disse que melhor. ele disse que eu tinha que trazer minha corda, a dele e a minha. Tá certo. Vocês não Ô, gostam Max, não, né? a internet aí tá meia... Não tá nos dados móveis, não? E aí, Rafael, Não, Luciana? Tá... no Eu Wi-Fi acho... dele aqui. Acha melhor botar nos dados móveis? Tá Não, travando aí? porque tá meio turvo assim, não tá tão limpa como a minha. Ele tem fone de ouvido não Aqui pra tá ele? Tu tem fone de ouvido pra é ele? tudo. Aqui tá boa, as duas imagens aí. Pergunta ao pessoal aí, pra alguém comentar se a nossa tá boa ou se é a E sua. aí, pessoal, a imagem do Mestre Charles tá legal aí? Vê se tem um fone de ouvido aí, Max, pra colocar. Eu tô ouvindo você. Mas a sua fala Eu fica tô melhor pros ouvindo. outros, pô, você falando no microfone. Onde eu Ah, entendi. vivo? Vou Entendeu? Se pegar você fone usar, de fica ouvido melhor. também. Aí agora. Olha, isso é uma onda pra gostar de. A imagem dele tá congelando, Rafa. Tá congelando, né, Rafael? Tá ouvindo aí, Max? A tua Tá tá congelando a congelando. imagem. A minha? Pois, A Rafael, a minha minha. que tá congelando ou é do Mestre Alisson? Fala A aí. tua. A dele, A então minha tá chega dele. congelando? Cadê? É a Qual é que tá tua. congelando aí? É a tua. A turva do Mestre Alisson. Aí, É a minha, Rafael? É a teu mais perigo. Agora ficou bom, estabilizou. Diga aí, Luciana, qual é que tá Ele boa tá a me imagem? Tá, é a minha ou dele que tá ruim? A do Mestre Alisson, tá aí, balançando. Alisson. A sua que tá ruim, cara. A minha tá A do linda. Mestre Alisson. Porque os alunos gostam de mim, eles gostam de mim. Meus alunos sabem, Rafael, que Ele meu parceiro. adora vocês. Aí... Se soubesse Vai como usar ele o fone ou adora não vai? vocês. Pode começar. Vamos... Vai, tu usa, bota no bota. Agora que eu botei esse preto. Ah, Esse negócio vai dar certo. Rapaz, esses dois, esse pai e filho aí é uma graça, esses dois juntos, viu? Esse povo briga por tudo. Esses dois aí é uma dupla dinâmica. Não vai Cuide essa dele brincadeira direitinho, viu, Max? Por favor, viu? Pronto. Aqui tá normal, né? Pronto. Aí, Pronto, Luciana, beleza você é minha aí? parceira, eu vi isso aí, tá vendo? Luciana disse que a minha tá ótima. Pronto. E aí, Olha Léo? aquela foto de Rogênio, eu acho que é 1000 e quanto aí? O Rogênio. E o Rogerinho? Vamos deixar pra lá, eu faço a linha aqui. Deu certo aí? Tá ligado aí? Vamos embora? Tá ligado, tá ligado. Vamos ver se tá pelo menos 10 pessoas hoje nessa live. O pessoal vai chegando aí, vai compartilhando, vamos Tem começar. carregadores, Max. Tem carregador dizendo pra linha luz. Então, boa noite todo mundo aí. Vamos começar o papo com o mestre Alisson. É o mestre da escola da Capoeira Nacional de Angola, né, do mestre Marcos. Ele vai falar um pouquinho pra gente da sua experiência, sua vivência na escola e na capoeira. Tá certo? Seja bem-vindo, mestre Alisson. Boa noite. Boa noite, obrigado pela recepção. Obrigado pelo atendimento. E vamos ver o que a gente pode fazer para poder agregar mais valores. Certo? Pode ficar à vontade vocês aí. Tá bom o áudio do mestre aí? Tem que falar mais alto. Gente, dá um toque aí. Se tá bom o áudio do mestre Alisson. Mestre Alisson, fala pra gente aí. Quem é o mestre Alisson aí? A história dele aí. De onde ele vem, as suas origens aí. É o mestre Alisson. Bom, a origem do mestre Alisson Samuel do Nascimento. A origem dele, a capoeira dele começa dentro da família. Eu tenho um tio, com o nome de Arnaldo, ele fazia capoeira. E desde criança,
já acompanhava vendo o que esse pessoal fazia. Então eles pegavam, iam para casa lá com os amigos dele, colocava aquele saco que minha avó, a gente morava vizinho, quase vizinho, CAT, que é o fuzileiro navais aqui nas quintas, e aí eles pegavam aquele saco dos navais, colocava uma mistura de areia com pó de serra e iam lá para nossa casa treinar. Então eles treinavam, então a gente não sabia realmente o que era capoeira, né? Então, com o decorrer do tempo, nós se mudamos de bairro, fomos morar aqui na Guarita, que é próximo do bairro mesmo. Então, a gente continuou conhecendo eu e meus irmãos. Eu tenho cinco irmãos, né? Três homens e 3 mulheres comigo. E aí, o que ocorre? Foi na época que o mestre Daniel veio dar aula aqui numa chamada creche, aqui na Guarita. Então, a gente fazia capoeira em casa com ele vendo, fazendo. Então, ele levou a gente para onde o mestre Daniel dava lá na creche. E aí, só tinha eu e meus irmãos de criança. Então, meus irmãos hoje não fazem as capoeiras, só quem faz sou eu, né, que pratica. Então, eu sou da primeira turma de capoeira de criança lá da Guarita do mestre Daniel. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, hoje eu fico interessante, porque eu tive até uma conversa recentemente com uma pessoa, e ela disse que era mais antigo do que eu. Eu disse que eu não era mais antigo do que ela. Eu disse que eu era a primeira turma de criança do mestre Daniel. Se ele é mais antigo do que eu, ele não foi aluno do Daniel. É isso que eu quis dizer. Então, aí eu passei o tempo, eu fui estudar fora, em outro bairro, e de lá a gente afindou chegando no Caíque de Lagoa Nova. E aí a gente começou... Mas, segura aí. Calma, deixa eu entender. Lá no mestre Daniel, era em que ano, mestre? O senhor começou a encontrar o mestre Daniel? Rapaz, é o seguinte, a gente começou lá, ele começou a dar aula lá por volta de, no caso, ele começou pela volta de 87. Então, em 87, ele já dava aula anteriormente lá nesse conselho comunitário, que era uma creche que tinha vizinho à igreja São José, a capela. Então, eu estudava na Estela Gonçalves, que era uma escola, igreja e uma creche comunitária. Então, à noite tinha a atividade de capoeira com ele, que ele era o professor, ele que dava a aula. Aí, o que acontece? Em 87, em 88, aí tivemos aqui na Guarita, na época, tivemos a inauguração da estação férrea. E também tive uma aula de capoeira lá na inauguração da própria estação. Então eu era muito criança, muito garoto. Vamos dizer assim, um molequezinho pequenininho. Mas estava no meio dos outros. Eu não sabia o que estava fazendo ali no meio, eu achava bom. E aí é o seguinte, então foi nesse período, e em 89 teve um encontro de capoeira que houve lá no CDCE, e nisso aí, inclusive, já era com o mestre Marcos que fez esse encontro, e o Daniel eu tenho até antigamente não era banner, como a gente faz hoje não. A gente pegava a cartolina, um papel digitado, datilografado, que eu tenho guardado na minha casa, e tem uma foto era um desenho da foto do mestre Limba e do mestre Pastinha. Não era uma fita, não, era uma cópia, um xerox. Pegaram um xerox, digitaram sobre esse encontro que houve, inclusive, lá no CDC da Esperança. Então, eu não fui, lógico, eu era muito criança, eu não fui para esse encontro, mas eu guardei esse material porque chegou nas mãos do meu tio, eu vou guardar aqui. Aí eu guardei, tá lá, até desmembrado. E nessa época não tinha banner, era fazer com cartolina, uma cartolina verde clara, tem lá, com papel lá. Então, a gente guardei, tá lá dentro dos meus livros que eu tenho, e depois eu até posso procurar. Passei o tempo fora que eu fui estudar, eu fui escola, e o mestre Daniel, ele saiu da Guarita e voltou para onde ele morava, onde ele construiu um espaço para ele. Então lá era um espaço muito longe da minha casa, o pessoal da minha casa não podia me acompanhar porque era contramão, não tinha quem pudesse levar. Então aí a gente parou de fazer capoeira. Com o decorrer de um tempo, e eu terminei meu ensino básico nessa Estela Gonçalves, Escola Estadual Professor Estela Gonçalves. Então eu fui para a Escola Municipal Professor Juvenal Lamartine, que foi um dos barracões do pé de chão, também se escreve a lei, no época do então prefeito de Jaú Maranhão, que era uma logomarca dele que dizia de pé de chão também. Então a escola, apesar que eu passo lá, ela mudou, mas ela tinha um formato de barracão.
Então, apesar que tinha parede amarela, telha, né, não tinha esse negócio de ar-condicionado, climatização. Então, a gente foi dali. Então, através da escola, eu acho que quando foi chegando um certo período, aí apareceu um amigo nosso, que é o Márcio. Então, o Márcio tinha conosco, dava um rapaz chamado Webster e uma menina chamada Lidiane. Então, ela já era terceiro cordão no Kaique, era cordão azul, e o Webster era cordão verde. E ele levou a gente, professor, olha, tem capoeira, a gente vai capoeira na escola, né? Não tinha professor, então a gente ficava passando um pro outro. E a gente ficava brincando um com o outro. Então, aí Márcio, foi capoeira? Eu disse, rapaz, eu fiz capoeira há muito tempo atrás, Aí, porque eu fiz com fulano de tal, com o mestre Daniel. Só que ele já era maior, um pouco maior, ele tinha um pouco mais de autonomia. Aí só que tinha um rapaz que já conhece, rapaz, eu faço com o Kaique. Eu disse, então bora, que é caminho. Então a gente começou a ir pro Kaique. E olha que na época que a gente ia para fazer capoeira no Kaique, não é do formato de hoje, não, viu? A gente chegou lá, tinha uma penca de gente. Parecia até fazer um peneirão com um vaqueiro de futebol. Então, parecia um peneirão, assim, tipo, podia chegar 100. Aí eu imagino assim, rapaz, não tem condições, não, porque não tem vaga. Então, nessa época, a sala do Kaique não era naquele local, não, era em outro lugar, e era a aula no corredor. Então, era muita gente mesmo. Dava para perder de vista a quantidade de gente que tinha. Era imensa. Aí chegava assim, mestre, mestre, com licença. A gente não sabia se era mestre, professor, quem dá na escola, professor, pois não. Como é que a gente faz para poder entrar para fazer capoeira? Ele disse, rapaz, é meio complicado isso, porque aí vamos lá, entra aí. Aí a gente entrou na aula, já entrou de foguete, né? Eu, o Márcio, foi porque a gente já... Você era na turma da manhã ou da tarde? A gente foi na turma da manhã que nós estudávamos à tarde. Isso, a turma da manhã. Aí o que a gente fazia? A gente também, não vou mentir, que a gente não vamos contar, é para contar a parte verídica, nós dávamos um jeito, às vezes, de burlar a aula da tarde e ia lá para o Kaique, porque a hora que estava terminando o turno era quando estava começando o segundo turno da aula do Kaique. Então, a gente se estabeleceu mais no horário pela manhã. Então, mas era muita garotada. E garotada boa, muito boa, de todo jeito, grande. Era uma penca. E para fazer aula com o mestre Marcos não era fácil, não. Era complicado porque eu acreditava, não é porque ele não queria mandar voltar, é porque não tinha condições de atender todo mundo. E, por exemplo, hoje a gente tem caixa de som, celular, dessa forma, fora aquele Motorola que a gente tinha que abrir assim, né, um Motorola desse tamanho. Então não tinha câmera, não tinha fone, então até mesmo acredito que ficar difícil de querer aumentar o leque de quantidade, mas que já era muito imensa. Mas mesmo assim ele nos recebeu e nós passamos a ter aula. Então nós tínhamos aulas pela manhã e o ano todo ano. Então quando a gente tinha qualquer foco que a gente tinha, a gente corria lá para o Kaique para treinar. A gente treinava no final de semana, feriado, assistia jogo de Copa do Mundo, todo mundo junto, para poder estar junto. Então, nesse formato, a gente foi ganhando espaço, fomos trabalhando, fomos acompanhando, e assim a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho com capoeira. E assim buscamos uma ideia de fazer um trabalho que mostra. O mestre sempre se mostrou preocupado com o bem-estar do indivíduo. Tivemos pessoas assim que teve problemas na sua caminhada, mas também não pode botar na nossa conta. Cada um, de certa forma, faz sua escolha. Entendeu? Por exemplo, tivemos, acho que a gente tinha ali aproximadamente, só pela manhã, acredito, uns 120 a 130 crianças para jovens. A gente tinha muita gente só pela manhã, tirando a tarde. A tarde, o culto da tarde ainda era mais reduzido, mas ainda era em muita quantidade. Então, por exemplo, hoje, quando tem muito professor que faz atividade que junta 2, 3, não precisa nem juntar. E olha que nem tinha nem Facebook, não tinha nem Orkut, entendeu? Não tinha nem Orkut ainda. Mestre, deixa eu perguntar com o senhor.
Rapidinho, boa noite quem tá chegando aí. Chegou muita gente aí, eu nem consegui acompanhar o nome todo, que vou deixando o mestre à vontade para falar o que ele acha mais importante falar. Mas deixa eu fazer duas perguntas ao senhor. Pode interromper, foi perguntas. Pode perguntar. Mestre, quem eram os capoeiras que o senhor encontrou no começo do seu aprendizado lá com o mestre Daniel? É a primeira pergunta. E a mesma pergunta eu quero fazer quando o senhor chegou no Caique. Quem eram os capoeiras que o senhor encontrou quando o senhor chegou no Caique? Primeiro lá no mestre Daniel, depois no Caique. Pronto. A primeira coisa da mestre Daniel, que lá eles não se falavam assim, professor, porque eles eram amigos. Mas eu conheci, inclusive, que na minha casa, e até amigo da minha família, o mestre Lulinha, entendeu? Que é lá de Santarém, que até uns 20 anos atrás, mais de 20 anos, mais de 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, eu fiz uma visita lá no espaço dele, que ele não estava fazendo atividade, que ele estava dando aula para o irmão dele, que ia fazer uma atividade fora, que ele é militar. E sempre ouvi falar o nome do mestre Robson, que no caso era o mestre fora do ar, entendeu? E vinha também falar do mestre Al, mas ele nunca vi ele presente lá. Era a turma mais fechada dentro da guarita mesmo. Depois que ele começou o trabalho da guarita, ele começou a fazer um trabalho também nas rocas. Então, tem pessoas da roca que vieram depois do trabalho que surgiu na guarita, que o mestre Daniel deu. Então, assim, aí a gente já fazia naquela época, na primeira geração. Então, a gente, naquela pegada. Então, como o mestre Daniel, assim, que hoje a gente consegue falar. Pronto, quando eu era mais novo, com o tempo, chegou morar lá na guarita, o mestre Assunção. Mestre Assunção. Passou também por lá pro Daniel. Deixa eu ver quem foi outro. Tem umas pessoas que, como eu fico mais distante, e aí tem muitos outros desistiram. Tem um rapaz chamado Naelson, que é o Cobra Coral, que ele chegou, ele começou lá em Daniel também, e foi para Boa Vontade. Eu acho que ele é lá de Poço Branco. De Poço Branco. Inclusive, a pessoa da família dele é até amigo da minha família. Entendeu? Então, ele também fazia parte, e ele era muito bom em salto. O pessoal juntava ali à tarde na guarita, ia lá para o Maconhão, que é um campo de futebol, que a gente jogava bola, que você jogando bola dentro do Maconhão, que era um espaço da rede ferroviária. Então lá tinha um campo de areia, aí tinha uma quadra de futebol cimentada no concreto, e tinha umas colunas. E lá tinha um senhor chamado Zé Anísio, que ele criava um estouro. Então o estouro era sacana, de vez em quando queria pegar alguém. Então a gente ia para lá para dar salto, para interagir até o horário que chegasse a aula da noite. Então, esse Naelson, que provavelmente deve ser já o mestre, ele, o Cobra Coral, ele é o mestre Cobra, né? Com Cobra, a gente chama de Cobra. Então, lá em Daniel também dava os apelidos, né? Então, a gente não chegou ao ponto de dar. Então, a gente tinha os apelidos, mas a gente tirava, ia colocando. As criançadas não tinham, mas os maiores já tinham os codinomes, que hoje a gente pouco usa e não tem necessidade também, não. A gente está se escondendo de nada, a gente está legitimando para que eu vou ficar usando codinome. Eu sou o mestre Samuel, o mestre Samuel. Eu vou usar um apelido para me esconder? Isso foi outrora. Então, no tempo de hoje, a gente tem que esconder, a gente tem que mostrar que somos, mostrar nossa vivacidade, nossa cultura, o nosso respeito, nosso intelecto, aí nossa moral. Se eu botar um apelido, eu vou estar me escondendo atrás do codinome. Não tenho nada contra que faz isso, não. Fique à vontade, faz parte da cultura. Faz parte do entendimento. Então, dentro desse contexto, inclusive, se um dia você estiver presente com o mestre Lulinha, ele vai falar, se estiver presente com o mestre, ele vai falar, não, realmente, aquele garoto, ele, quando era criança, começou a fazer capoeira lá na Guarita. Então, hoje no Maconhão não tem mais nem a quadra, não tem mais nenhum estouro. Então, não tem mais nem a quadra, tem o Maconhão do lado, tem uma região que era o Formigueiro, que tinha uma capela lá, que se mudou para cá, pro lado da rua. Então, era esse pessoal na nossa geração. Que eu não lembro. É isso mesmo. Mas quando chegamos no Caique, na nossa geração do Caique, quem a gente chegou para dar aula para nós foi o mestre Marcos. Nós somos cria, discípulo, aluno, interventor e propagador do conhecimento que nós tivemos com o mestre Marcos. Depois de muito mais outros tempos à frente, que nós começamos a ter contato com os mestres no qual ele veio a formar, que não era mestre ainda não. Então, depois que vinham aparecer no Caique, a gente às vezes ia no objetivo que ele também dava aula,
aparecia por lá. Geralmente quem apareceu por lá nesse período foi o mestre Alexandre, com o Flávio França. No Kaique, à tarde aparecia o mestre Caio, o Fefeu, o mestre Jeromildo, que Deus o tenha, também. O Mazinho, a gente só teve contato com ele às vezes, a gente teve nos jogos escolares que participou como árbitro, o Doda, o Zé da Baiana. Então, esse pessoal veio muito depois. A gente já era graduado, a gente já tinha cordão já, como esse pessoal apareceu. Entendeu? Então, assim, o contato direto que nós tivemos foi o contato direto que tivemos foi com o mestre Marcos. Então, hoje, se você me pedir para me repassar um saber, eu vou dizer, eu aprendi com o mestre Marcos. Se foi com outros, só se for depois, que aí a gente passou um certo tempo. Mas se chegou lá, eu acredito que eu sou a pessoa também, mestre. Assim que você chegou lá no mestre, no Kaique, no Água Nova, eu acho que eu acredito que seu primeiro contato foi com o mestre Marcos. Se teve outro, eu não estava lá. Só que eu vinha tarde, você ia de manhã. Não importa, mas é o mesmo período, não importa. Foi isso mesmo. Isso. Mas lá de manhã, quando o senhor treinava, tinha a participação de outros mais novos, tipo Gilmar, Guilherme, essa turma, ou não? Não entendi. Na época que o senhor chegou lá no Kaique, tinha já uma turminha lá, não tinha junto a criançada lá, que era talvez Gilmar, Guilherme? Tinha esse pessoal, tinha o Gilmar, tinha o Guilherme, tinha um outro grupo de pessoas, sim. Tinha esse pessoal, tinha Gilmar, Guilherme, tinha uma outra moça que o momento agora foge da memória, tinha outros rapazes também, só que a diferença é que é o seguinte, né? Como vai falar um certo tempo, a gente não tem um contato, aí a memória não liga. Mas tinha o suficiente. Tinha gente bacana, promissora, entendeu? E, enfim, o caminho foi traçado. Você lembra mais de nome do mestre Paulo? Tinha Gilmar, Guilherme, Sergiano, Daliana. Sim. Daliana. Daiane. Não, mas isso aí não é assim que a gente chegou. A gente chegou, elas vieram se agregando, se não me engano, essas moças. Mas essas são velhinhas também. São Josué, Rogerinho, Rogério. Sim. Eu sei bom de nome, rapaz. Né? Minha memória tem essa moçada aí. Porque a gente tem como todo jovem, a gente faz aquele grupo de pessoas, tá entendendo? E a gente vai se identificando pro caminhar. Tá entendendo? Então, pode lá. Então, são esse pessoal. Realmente, esse pessoal muito bom, bacana, criançada boa, turma boa, feliz, bonita, tá entendendo? E hoje eu já vejo pessoas muito bonitas, pessoas bem se cuidadas, né? Entendeu? Nem parece que a gente tem 25 anos de idade. Mas, mestre Vanildo, um abraço aí pro senhor. Como é que era esse convívio nessa época lá que você chegou no Kaique lá, entre os capoeiristas? O convívio lá, como é que é? Fala um pouco. Rapaz, o convívio era um convívio muito harmônico. Mas o que acontece? A turma em si, a turma boa. E aí o que acontece com a questão do convívio? O convívio era um convívio bom, parceria, a gente andava, às vezes a gente voltava até com o Márcio morava na Zona Norte, ele ainda mora na Zona Norte, a gente vinha andando do Kaique até chegar a Bernardo Vieira. Então, quando eu chegava a Bernardo Vieira, ele ia para um lado e eu ia para o outro, porque eu morava no centro da até depois da casa do mestre Marcos. O mestre Marcos morava na 6 e eu morava no começo da Avenida 4. Popularmente, eu era a segunda casa, subi na 4, eu morava na primeira casa da Avenida 4 e estudava na última casa da Avenida 4, porque o João Martins ficava na Avenida 4. Então, eu era a primeira casa que eu morava e estudava na última da rua, a tira, na reta. Então, eu vinha, aí a gente já se ajeitava para vir para a escola de tarde e voltar de novo, precisasse um tempinho para o treino. Então, essa moçada, assim, Daliane, Daiane, Josué, a gente até hoje a gente se dá muito bem, a gente fala, a gente tem uma amizade bastante amistosa, recíproca, né? Que é o mais importante, que o dia a dia hoje é meio difícil, esse tal de amizade, né? Sempre tivemos o respeito, desde aquela época até hoje. Tem uma turma até que eu gostaria de rever, né?
Eu acho que... Não, o Gil não fazia parte desse, não. O Gil veio depois. Ele faz tempo que eu não vejo Gil. Entendeu? Entendeu? Aí, o César... E a capoeira daquela época era muito diferente da de hoje? O que tinha naquela época, a capoeira, nessa época, no Kaique lá? Como é que era? Pronto. A capoeira, por exemplo, a capoeira no Kaique, a gente treinava a capoeira num aspecto de valores de atividade de exercício, como exercício físico, como coordenação motora, situação que vinha se colocar. Era um jogo mais solto, era um jogo... Sempre tivemos essa preocupação de fazer um jogo rebuscado, um jogo contínuo. Esse jogo parado, pausado, eu costumo dizer assim, até mugangueiro, não era muito da nossa geração, não. O mestre queria um jogo intenso, um jogo forte. Eu podia até comparar hoje com o que eu vejo bastante pessoas defendendo, eu era mais próximo, era São Bento Grande, mais próximo de uma regional, do que essa Angola, que o pessoal fica se arrastando, limpando o chão com a calça. Então, era um treinamento forte, intenso, entendeu? Falava e até mesmo quando a gente não chegava no rendimento, mas se irritava. Ele, bora, pega força, mais gás. Então, ele é um treinamento voltado à questão de capacidade motora física, porque tinha muito troca de lado, muito alto e baixo. Ele não passava por esse de movimento, sabe? Não, ele passava a capoeira. Aí, benção, martelo, tá, fazia aquele trabalho, mas não é dizer, olha, você dá uma rasteira, passa por cima no AU, sai na cocorinha, gira no rodopio. Não é isso não. É que quando a gente chegava lá, a gente sabia que ia treinar. E treinava forte, que saía até dolorido, viu? Treinava forte, era um treino forte. E até hoje eu ainda sou adepto de um treino forte. Não é um treino que eu tô falando, não é de chutaragem, não. De chutar, não. É um treino que tinha toda a movimentação, que tem a movimentação da capoeira, toda a ritualística da capoeira, todo o movimento agregado, mas ele mais tem gostado de coisa dinâmica, continuidade. Então, não pare não, aí troca. Quando ele via, às vezes, quando ele via do jogador que se entendia mais, ele deixava passar mais tempo, então ele ficava, vamos procurar, vamos se encaixar. Ele evitava o distanciamento. Se jogar distante é fácil, perto, junto, agregado, independentemente do ritmo ou da história. Então, ele metia o sarrafo mesmo, tocava para cima, ele sempre foi chegado a um médio, né? Então, ele estava ali, então, botava para... Então, a gente era um treinamento forte, zoado. Hoje, eu tenho até medo de camarada for treinar a metade do treino que ele dava, é capaz até de que estão indo aí de ter um infarto. Houve uma mudança em alguns aspectos, acho bastante agregável, mas há uma mudança que, então, muitas vezes eu vejo que aquela mensagem que a gente teve, que nós somos o propagador do saber, vamos supor daqui a 40 anos, ou dar 40 anos, ou botar menos, vamos botar 20, 15, 10, vão se procurar a referência de atividade que o mestre dava aula. E a gente tem que ver se essa referência hoje, ela está persistindo ou ela está se modificando, se moldando. Entendeu? Então eu vejo o mestre muito atento e sempre está resgatando. Eu tive, provavelmente, uns 4 anos atrás, lá no Kaique, e estava treinando eu e mais 3 pessoas, e ele estava com a mesma intensidade. Bora, porque ele precisa de dar uma oportunidade, um fator mais enérgico. Então, eu entendo que somos jovens, então a gente tem que fazer essa máquina funcionar como jovens. Não vamos fazer essa máquina funcionar retardando ou adiantando a idade que a gente não chegou ainda. Entendeu? Então, o treino era forte. Vamos dizer que seja assim, regional, para uns, para que eles entendam um jogo regional, que é regional, bravo. Era o treino na época que a gente treinava. Forte, né? Não tinha negócio de benção, mas tinha treino forte. Agora treinar, era um treinamento físico bastante rebuscado, entendeu? Então é isso aí, esse formato. Era muito voltado para o condicionamento físico, né? Sim, muito mais também era voltado para o condicionamento físico, mas também era voltado também para umas pegadas de via modosa.
Também tem umas maldosas, tem umas coisas maldosas. Ali naquele treinamento fisicamente falando, sempre houve uma atenção desse, olha, ele tava batendo na cabeça. Quando aí fazia um movimento que o rosto dele contra o pé, ou então ele assim, olha, se batia a cabeça, ele, olha, na realidade, ele está dizendo que o jogo, ele requer perigo, ele requer cuidado. E o cuidado que você tem não é só com o indivíduo que você está jogando a perna para ele. Você que joga a perna tem que ter consciência do que você está fazendo. Entendeu? Como hoje eu vejo muita gente dando melô de frente e não sabe a resposta que o outro tem que dar. Você tem que dar melô de frente, mas você tem que codificar a resposta que ele vai dar. Então, tipo, já sei, vou dar melô de frente e requer na negativa. Você tem que saber antecipar, ele fazia muito isso. Codifique, massifique, entenda, faça lógica. Você tem que ter um saber. Você joga para um lado, o indivíduo, ele, pera aí, calma aí, o que aconteceu? Não é a questão do bater, é a questão de se cuidar, cuidando. Entendeu? A gente não somos adversários. Nós somos integrantes de um momento ritualístico, que é o jogo da capoeira. Bom, o mestre Alexandre mandou um abraço para tu aí. Mestre Alexandre. E os demais aí. Um abraço pra galera aí. Todo mundo. Mestre, me diga uma coisa. E nessa época lá do Kaique, na década de 90, né? Como é que era a relação dos grupos de capoeira? Você chegou a acompanhar ou era mais só o Kaique? Não, é o seguinte, presta atenção. Nesse período que a gente começou a já ficar um pouco mais se desenvolvendo, mais crescendo, o mestre sempre falava em questão de grupos de capoeira. Ele frisava. E a gente tinha, por exemplo, assim, quando chegava no período de fim de ano, que fazia o batizado, troca de corda, a gente não tinha dimensão a quantidade de pessoas que faziam parte do grupo nacional. Que no caso não é grupo nem academia. A Associação de Capoeira Nacional, não é a Academia de Capoeira Nacional, Origem Angola. Tinha um birimbalzinho assim azul, um caxi, uma pedrinha e uma baqueta. Essa era a marca que se usava, não tinha esse giroscópio, não. Era uma coisinha singela, entendeu? Então, foi se trabalhando, até daqui, foi se trabalhando mais 3 logomarcas, chegou nessa. Essa aqui ficou uma logomarca ideal e a que mais está perpetuando dentro do grupo. Fixou essa aí, vamos dar continuidade. Então, é o seguinte, ele fala em relação ao grupo, o que ele falava? Ele dizia que os mestres, os professores, os grupos se misturavam desnecessariamente para fazer volume. Ou seja, a gente vê hoje comum, o professor vai dar aula, tem mais aluno dos outros lá na aula dele do que aluno deles. Então, o que acontece? Aquele planejamento, aquela ideia que ele tem de fazer o trabalho dele, ele não faz, ele está recebendo visita. Agora, por exemplo, o professor vai dar aula dele, ou o mestre, o contramestre, ou quem seja que seja, ele vai dar aula, a academia dele está vazia, os alunos dele estão no outro canto, entendeu? E o outro professor, e aí eu aprendi com o meu mestre, e o outro professor não repreende de forma educadamente, diz, rapaz, dá certo não, aqui nem canto não, vá para o seu professor. Quer dizer, então, o camarada recebe, sabendo que se ele está ali, naquele espaço, naquele local, o local que era para ele estar dando continuidade ao trabalho do mestre, do professor, ele está vazio, porque é menos um, menos. Então, assim, ficou viciado, é uma forma de vício saudável, não sei se é, de atender turma de fora, entendeu? E os academias vazias. Quer dizer, então, tu sai para dar tua aula, teu saber, chega lá nas 4 paredes, ou 2, 3, hoje não tinha 15, não tinha 20, cadê esses 20? Não, é porque a gente foi ali. Aí o outro, que também, ele está passando pela mesma coisa, o que ele faz? Rapaz, a academia lá está cheia. Claro, se ele faça um evento aqui de Natal, ou até mesmo fora, que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu, de forma prática e programática. Você pega, vamos supor, mestre Alisson vai fazer uma atividade de capoeira. Eu vou tirar todos que não são da Nacional. Todos que não são da Nacional, um exemplo. Vai ficar algum? Vocês acham que vai? Claro que vai.
porque eu já trabalhei a minha base assim. Então, quando eu faço atividades esporadicamente, quem está ali são pessoas da minha turma, pessoas que trabalham comigo, que me acompanham. Chega outro alguém e fala assim, rapaz, não dá certo não. Porque eu me sentiria no lugar do mestre dele. Ele deixou o espaço dele vazio. Então, ele tem que dar. Então, hoje, eu, inclusive, falam muito sobre o negócio da vanguarda, proteção da capoeira, proteção do ofício do mestre de capoeira. Desde lá de época, eu me lembro quando a gente jogava futebol, que tem nada a ver, mas tem. Quando jogava futebol, que tinha um rapazinho no time que jogava bom, vinha um outro que oferecia um calção, um meião, uma chuteira, entendeu? Então, na capoeira também oferece uma corda, uma calça, não paga mensalidade. E às vezes ele tem 50 que não paga mensalidade e ele com uma corda do pescoço. A corda dele está na cintura, está no pescoço. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação. Então, o mestre Marcos já fazia essa definição. E olha, eu não gosto muito de visita. Não é que ele era desrespeitoso. Rapaz, você vai visitar para quê? Inclusive, muitas vezes, maus hábitos que pegava do canto, queria trazer. Isso não dar certo, não. Esse negócio de você ficar... Ele sempre foi nessa situação que é para ser colocado. Entendeu? Então, quando a gente foi fazer nesse processo, a gente não fazia visitas, grupos não visitavam a gente no Caíque, mestres, professores não visitavam. Quem era do grupo, sim, tinha espaço. Quem não era, entendeu? Eu falo, então, quem não era do grupo, ele não é que ele não destratar, isso pode não dar certo, não. Vai trabalho misturado. Então, ele nunca disse não. Ele nunca disse não a ninguém. Mas também ele nunca disse sim. Ele sempre disse, rapaz, isso não é legal. Então, o mestre, ele teve sempre essa preocupação de não haver essa mistura. E hoje, na idade que já chegamos, no tempo que eu cheguei, vejo que isso é uma coisa muito importante e saudável. Me lembro em outrora, no momento da reunião que tinha no Caíque, que a gente era lá, um mestre do nosso grupo, ele disse assim, mas mestre, a gente tem que pegar e fazer um cadastro, um censo. Já tinha a palavra censo nessa época, viu? Um cadastro, um censo. Aí ele, por quê? Rapaz, só é para dar aula quem tiver nesse cadastro. Como se fosse o conselho do mestre. Só pode dar aula quem for desse conselho. Quem for mestre desse conselho. Então ele dizia, rapaz, é o seguinte, não faça isso não, você vai matar a capoeira. A capoeira, quanto mais diferente, melhor. Cada um, por exemplo, aquele camarada que dá aula na academia, show. Aquele camarada que dá aula lá no pé da árvore, show também. O camarada que dá aula no quintal dele, eles, porque se todo mundo for fazer a mesma coisa, a capoeira vai ficar mais contaminada do que já está. Então, ele já tem essa perspectiva que eu estou falando de quê? De 20 anos atrás, praticamente, ele já dizia isso. A gente era criança que juntava, conversava, falava sobre isso. E hoje eu vejo que realmente tem tudo a ver. Porque hoje fica o seguinte, ó. Observa uma coisa interessante. Mestre Alisson, sou formado pelo mestre Marcos. Vamos supor, para me se legitimar, que sou mestre de capoeira, eu tenho que sair na foto com mais uns 10. Ora, quem me formou não foi o mestre Marcos? Porque os outros 10 que estão lá, eles vão legitimar, foi eles que estavam mais eu, foi eles que estavam tendo aula mais eu, foi eles que estavam terça, quarta, segunda, domingo. Foi. Eu não preciso disso. A gente não precisa ficar fazendo essa... Às vezes, quando eu vejo aquela foto, eu faço assim, eu faço assim. Na realidade, é só uma ensinação. Porque o mestre de fundamento, ele ensina sua missão, o seu discípulo vai repassar, ele vai zelar pela sua academia. Se ele não zelar pela sua academia, a academia dele acaba. A academia dele ficou fim. Agora, se tem lá 2, 3, 4, 5, 10, que faz 25, 30 anos que treina lá, que é aluno, a academia não acaba. A academia não é o nome. A academia é a memória do mestre. Então, a gente tem que dar um jeito de poder fazer isso. Senão, não anda. Viu? Pode perguntar. Aí você falando do mestre aí, aproveita e fala um pouquinho do seu mestre. Fala aí, dessa pessoa aí.
O que você tem para falar sobre ele para a gente aí? Eu vou falar sobre o mestre o seguinte. Como eu, até hoje, antes da caminhada, eu falei, o primeiro mestre de capoeira que eu conheci foi o mestre Marcos. Primeiro mestre de capoeira que eu conheci foi o mestre Marcos. Aí você fala, e o mestre Daniel? Não, na época que eu fazia capoeira com o mestre Daniel, ele era professor Daniel. Entendeu? Até uma vez, a gente conversando com o Márcio, o Márcio falando, aí ele disse assim, mas aí chegou um rapaz, aí ele falou assim, tu é aluno de quem? São Paulo, eu sou aluno do mestre. Ele falou, mas mestre Marcos, eu sou aluno desse. Olha, você é aluno de quem? Sou aluno do professor voluntário. Rapaz, eu sou aluno de um mestre. Então é o seguinte, o que eu posso falar para o mestre é o seguinte, que o saber dele, que ainda tem muito para nos passar, e hoje eu vejo ele bem cada vez mais bem articulado, e ele dizia muito a mim, uns 10 anos atrás, Alisson, eu estou estudando a capoeira de fora. Mas não é a capoeira de fora que ele estava falando, não era dos outros, não. Ele estava estudando a capoeira, olhando de fora para dentro para a capoeira. Porque ele e a gente conversou até algumas coisas entre a gente conversamos, e nisso tem razão mesmo. Então, espera aí. Se o mestre está estudando a capoeira de fora para dentro, eu também vou. Porque ele está fazendo alguma coisa. Então, eu, por exemplo, assim, tem um evento plantal, vai, não vou não. É raro, eu acho que se tiver 2, 3 eventos que eu participe a cada 10 anos, é muito, não é nem um ano. Em um ano eu acho que eu não vou nenhum direito. Eu só participo de atividade interna. Aí o cara vai dizer assim, mas como é que diz assim? Canário de gaiola só canta em casa. Não, a gente tem que saber o que deve cantar. Porque a gente não é canário, a gente é ser humano. A gente é discípulo, entendeu? Então a gente tem que saber passar. Agora eu vou ter que pegar, sair me misturando com todo tipo de gente. Aí nisso eu de lugar está desenvolvendo o trabalho do grupo do qual eu aposto e conto que o mestre me passou, que é a memória dele, até não muito, memória viva do mestre Marcos. Coisa interessante, achei lindo. Então assim, como é que ele pode falar a memória viva do mestre se eu mesmo estou falando a memória dos outros? Preserva a imagem do seu mestre. Então, mestre Alisson Samuel, eu preservo os saberes do qual eu adquiri do meu mestre. E o meu quer dizer o meu mestre, e muito obrigado. Desde alguns tempos, alguns falam até em compra de graduação. A única coisa que eu pude pagar com o meu mestre foi com aquilo que ele me passou. Eu não paguei, eu acho que é a única vez que eu paguei, poucas vezes eu paguei um cordão. Toda vez o mestre, não, aqui vocês, eu acredito que você também, a gente colabora, participa, faz levar. A nova geração do Capoeira Nacional veio com força. Acreditam, tenho certeza que a gente faz parte dessa força. Os mestres que ele formou anterior a nós também sabem que a gente veio com essa força. E com essa força que a gente veio, o mestre, ele não só passou o que passou para eles, como o mestre dobrou, passou para a gente. Olha só, junte aí dos 5 mestres que o mestre formou, né? O mestre discutiu sobre projeto, de elaboração de projeto, entendeu? Sobre a importância de estar levando a capoeira para várias esferas diferentes, a não ser a mesma, entendeu? Hoje tem um processo de colocar a capoeira em determinado lugar. Parece que tirar a capoeira lá do gueto, parece que faz mal, entendeu? Parece que tirar a capoeira lá do pé da cajarana, parece que faz mal. Parece que o camarada tem que ficar lá debaixo daquele pé de cajarana, sentado naquele tronco lá, até chegar ao fim da sua vida. Ele não entende que a capoeira chegou em cinema, em novela, chegou em televisão, em teatro, chegou até virtualmente. Eu estava até conversando hoje de tarde, que isso aqui é uma aula. E eu tive a preocupação de colocar a camisa do grupo, tive a preocupação de colocar a calça, botei o tênis, porque a gente está vendendo uma imagem do produto. Eu podia chegar aqui muito bem com boné, com óculos escuros, mas que danado mas sempre o ensinamento que ele nos deu. Rapaz, cara limpa. Chega com um bocado de coisa, ninguém me vê. Na nossa época, ele disse assim, rapaz, dá aula de boné, fica escondendo o rosto.
Não dá certo. Aquela calça comprida demais, com aquela boca no pé preta, aquela gorda amarronzada, parece que nunca viu uma água. Aquilo ali não dá. Então, muitas pessoas não ficam procurando mecanismo. Então, o mestre pega uma calça, manda a costura, dá um corte um corte fino, para poder mais aderir a você. Você pega uma pessoa mais rechuchuda, assim, aí bota uma calça desse tamanho, fica aquela coisa. Ou então, curto demais, fica aparecendo a virilha. Só pela caridade. Você tem que se adequar o ambiente do espaço e fazer a capoeira evoluir com ela. Porque senão, daqui a pouco, está regredindo. Mais ainda, viu? Mais ainda. A capoeira evoluiu tanto que daqui a pouco estão inventando coisas que eu nem sequer foi passado. Então, eu agradeço muito ao mestre pelo saber que ele passou, não por questão de capoeira, como vida, como cidadania, como ser humano, como pessoa, que isso é o mais importante. Então, o mestre não lidava com a gente, era com o aluno, nem com o número. Ele lidava com a gente com o aluno, com o número, mas principalmente com o ser humano, que no futuro poderia apresentar grandes coisas. Então, nós temos alunos em vários locais, o mestre tem. Então, onde ele chega, mestre Marcos, então, fazemos parte dessa casa. Estou conversando como se fosse de mestre de capoeira nacional para disciplina nacional, mas, por exemplo, se alguém estiver de fora que não faz parte da escola, que é bem-vindo, entendeu? Veio agregar, saber algo. Então, se quer saber, pergunte. Uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é dizer o seguinte: mestre, muito obrigado. Obrigado pelo ensinamento. A gente viu essa nova geração. Vou colocar Paulo como nova geração também, porque Paulo tem cabelo branco, eu não tenho. Né? Eu gosto muito de cuidar do meu telhadozinho aqui. Eu não é questão de você vai dizer, você se cuidar mesmo. Então, vou botar Paulo na nova geração porque ele veio com a gente. Né? Então, vamos colocar eu, mestre Yuri, mestre Paulo Curvalo. Essa nova geração que está vindo, ela tem uma preocupação em deixar o legado do mestre Marcos firme. E o principal, fazendo parte da casa. Porque não adianta você querer levar o legado do mestre saindo da casa. Não, eu vou fazer um grupo dentro do subgrupo. Não, mestre, mas o senhor é meu mestre. Que mestre é esse? Meu mestre. Meu mestre, eu sou. Você é. Outros são. Todos são. Mas eu posso dizer que sou mestre Alisson, sou da casa. Uma vez, quando eu peguei, antes de eu pegar a graduação de mestre, eu perguntei: ô mestre Alisson, já me chamava de mestre do seco. Você vai montar um grupo, senhor? Eu disse: que grupo? Não, porque... Não, rapaz. Não vamos criar subgrupo de um grupo. Aí, não, mas eu vou chegar assim, com aquela ideia bem legal. Vou chamar o mestre Marcos para ser nosso padrinho. Aí bota assim: Espaço Multiplanetário Capoeira Jogo Dentes. Aquele nome bonito, Espaço de Multimídia Capoeira. Aí, não, a gente é da Nacional. Mas o mestre Marcos é o padrinho. Então a gente faz parte da casa, vamos valorizar, mas a gente valoriza. E os outros mestres que estão vendo, o companheiro de capoeira, os simpatizantes, que buscam na educação, vamos supor que tenha gente que seja na educação, não seja mestre de capoeira, não seja praticante de capoeira, mas está acompanhando por causa de uma transformação que está havendo no nosso país e na sociedade como geral no mundo. Tenta imaginar se ela ia ver um mestre de capoeira, um capoeirista, com um cabelozinho cortado igual ao nosso, uma barba feita, um óculos, uma roupa. Provavelmente, ela pode ter tido a curiosidade pelo fato de ser amigo, ou conhecido, ou passar. Agora, tenta imaginar nessa relação que nós estamos falando sobre interação com online, interação visual online. Essa pessoa ela pode ter entrado para ver como é que anda esse capoeirista. Entendeu? O que ela quer dizer com isso? Por exemplo, será que a gente já está usando ainda aquele turbante na cabeça? Né? Botar aqui, amarrava. Será que aquele bicho que amarrava o braço com aquele braço daquela pessoa que estrangulava? Então, ela pode ter vindo na ideia de ver um capoeirista desse formato e ela está tendo o contrário. Nós estamos dizendo o seguinte: eu faço capoeira, tá entendendo? Tem uma outra perspectiva de vida, de mostrar também
Então a gente tem que agregar todos os públicos. Então pode buscar só um lado, só um segmento. Você falou uma frase interessante. A capoeira não é só do negro. No próprio Quilombo do Zumbi, tinha branco que estava lá, refugiado. E tinha capoeira. A capoeira não é só do negro. A capoeira é um procurar espaço. A capoeira tem espaço para todo mundo. A capoeira não é só para mulher. A capoeira não é só do Nordeste brasileiro. Entendeu? Por isso que esse fundamento que a gente aprende do nosso mestre é isso. Ela é plural. Então, do jeito que a gente conversa de capoeirista para capoeirista, a gente tem que ter um linguajar para falar com quem não seja. Nessas nossas lives, pode ter alguém que tem um empreendimento. Entendeu? E a gente pode fazer o quê? Abaixar o nível do linguajar, a pessoa entender aquilo que realmente capoeira é uma coisa. Mas ela precisa saber vender o produto de forma positiva. A sua imagem é o primeiro ponto. Mestre, me responda uma coisa. Fala um pouco dos trabalhos que o senhor desenvolveu com capoeira aí. Por onde o senhor caminhou? Fala um pouquinho aí. Bom, uma das coisas que é da escola, da nossa escola, era o quê? Era o capoeira com projetos sociais. Então a gente caminhamos através de projetos sociais, caminhamos através de fazer um trabalho voltado realmente a um processo de filantropia, em outros também bem remunerado. A gente conseguiu aqui, por exemplo, aqui, no bairro das Quintas, até hoje, nós temos um espaço que é considerado a sede da capoeira nacional. Entendeu? Mesmo eu não dando mais aula lá. Então, assim, sempre vai ter aula, voltar aula. Então, por exemplo, a gente aqui nas Quintas, nós começamos a fazer um trabalho que até hoje ainda continua permeando. A gente deixou bastante coisa significativa. E isso a gente passou o quê? Projeto Felipe Camarão, no bairro Felipe Camarão, escolas de Felipe Camarão, a gente conseguia dar aula, atender 10 escolas diferentes, projeto no bairro na Cidade Alta, Passo da Pátria, Mãe Luísa. Então, todo esse local que a gente foi passando foi levando uma experiência de buscar levar a capoeira como um movimento social, educacional, de transformação humana. Entendeu? Então, a gente conseguiu esse espaço. Eu nunca fui fazer um trabalho de capoeira por capoeira. Porque eu acredito que capoeira só é só. A capoeira tem que estar agregada às outras coisas. Por isso que tem algumas coisas que precisamos conversar com nossos professores e nossos contramestres sobre algumas coisas que estão dentro da capoeira. Dentro do grupo de capoeira. A capoeira não é só tocar berimbau. A capoeira, para ela ter força, ela tem que se alinhar a outras linhas de pensamento e de raciocínio. Porque senão não dá para se caminhar. Fica jogando coisa de capoeirista para capoeirista. Então, por exemplo, como é que capoeira para capoeira tem escola? A gente tem que saber falar capoeira para academia, capoeira na praça, capoeira no parque, capoeira. Tem que ter um argumento de poder agregar outros meios. Se você fizer uma roda de capoeira, só vai ter capoeirista. Mas se você tiver uma roda de capoeira, samba de roda, maculelê, pau furado, vai juntar olha a quantidade de gente que já aumentou. Com a mesma denominação. Então, nesse processo que eu fiz, da trajetória, tudo aquilo que o mestre me passou sobre a cultura da capoeira e outras culturas oriundas que se agrega à capoeira, eu transmiti de forma que as pessoas... hoje em dia está o quê? Uma cultura nova. Capoeira online. Eu vi recentemente aí uma coisa interessante, que até virou um comentário negativo. Aí hoje, olha só para se repensar. Por isso que eu digo, a gente não pode meter a perna na primeira vez que vê um alvo. Então, quando eu vi um tempo desse no Facebook, tinha um camarada que recebeu o diploma e a corda de mestre de capoeira na cozinha e outro, ainda botou no Face online. Não aconteceu isso? Hoje nós estamos dando aula online. E aí, como é que agora foi a troca de corda do rapaz certificado? Vê se ele estava com razão agora. Ele estava antecipando o problema. Entendeu? Ele estava antecipando o problema agora. Como é que vai ficar agora? Como é que vai pegar esse camarada que fez isso? Não, rapaz, como pode? O camarada trocou a corda, trocou a graduação online. E agora como é que faz quem está dando online? Então, inclusive, tem até outras ferramentas também.
Você vê, então não aponta logo. Pensa, faz a reflexão, deixa o tempo passar e aí você amadurece. Não fica fazendo a resposta imediatista, que não é. Então, o meu trajeto com a capoeira, que o mestre passou, foi sempre buscar respeitar o outro e propagar o maior possível, agregando outros valores. Propagar e agregando. Então, não é só capoeira por capoeira. Então, aprende com a chave. Alisson, não pode. Capoeira por capoeira. Se eu ficar tocando berimbau, eu sou só um tocador de berimbau. Mas na capoeira tem que ter o tocador de berimbau, tem que ter o tocador do pandeiro, tem que ter o tocador da tabaco. Olha para você ver como vai aumentando o cordão, a ideia. E se você faz, por exemplo, vou dar um treino numa academia, aí toda aquela tabaco, tudo aquilo ali. Mas você nunca chega com o vizinho da boa noite, é só naquele lugar. Você não chega para o outro vizinho da boa noite. Então, assim, você tem que saber verbalizar a situação, propagar que a capoeira não é só para uma coisa. Ela serve para muitas outras coisas. A capoeira, tempos atrás, servia até para movimento político. Hoje não. Hoje a capoeira não tem essa pegada, certo? Não tem essa pegada. De vez em quando surge alguém querendo dar capoeira, falando, fazendo propaganda, em ser político. Mas não, lá atrás, a capoeira era fundamental nas campanhas políticas. Inclusive, quanto maior capoeirista tinha nas campanhas de um determinado candidato, ele significava que ele ia ganhar. A capoeira serviu de manobra de várias coisas, tanto para o movimento do frevo, para o movimento político, para o movimento de várias coisas. Então, hoje ela não pode ser restrita a uma coisa só, de capoeira para capoeira. Ela tem que ser de capoeira para todos. Então, o indivíduo, o mestre de capoeira, o professor, o aluno, enfim, ele tem que saber buscar outros meios. Senão não fica. Hoje, de cada 10 mestres de capoeira, quantos sabem o que é um projeto? Saber não porque participa, saber por que fazer. Saber não o que fazer, saber por que é um edital. Então, isso é outras ferramentas que os mestres têm que estar alinhando a buscar. E isso aprendi nessa escola. Então, o mestre tem que estar com uma visão futurista, uma visão global. Uma visão unitária não vai andar. Ele não anda. Então, por exemplo, eu moro aqui no Alecrim, todo mundo quer meus conhecidos, meus amigos. Eu vou para o Fundo Camarão, todos meus conhecidos, meus amigos. Eu vou para a esquina também. Eu vou para a cidade também. Onde eu vou, tenho conhecido de amigo. Ou seja, eu nunca estou só. Apesar que eu nem ando muito, porque eu gosto de ficar trancado. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou caseiro. Eu não gosto, não. Eu só saio para duas coisas só. Ou para resolver alguma coisa, ou porque é alguma problemática que tem que agir. Mas eu, então, um lazer. E um canto que eu mais fui ultimamente foi ali em São Gonçalo do Amarante ali, para rever uma coisa muito importante. Aí eu fui lá. Fui ver alguma coisa muito importante que tem que fazer lá. Aí eu fui. É o canto que eu mais vou ultimamente em São Gonçalo do Amarante. Mas, fora isso, tudo tranquilo. Vivo na paz. Pode falar. Mestre, diga uma coisa. Fala um pouco agora sobre como você vê a questão da capoeira nos jogos escolares. A sua importância. Como é que você vê esse movimento aí? Esse movimento é o movimento mais importante que se tem no Estado. Não é porque eu faço parte da casa que tem isso, não. Inclusive, agora com o mestre de capoeira, eu vou dizer, nós temos bastantes professores que dando aula e quando chega no período não escreve os alunos. Esse movimento é patamar. Isso não é um movimento de capoeira na escola, não. Isso é um movimento político da capoeira. A capoeira está conversando diretamente com o seu gestor na educação. A capoeira na educação, que educação é essa que você não deixa de direito da criança, do jovem, que estuda participar do que é dele? Ele, quando vai representar a escola dele na capoeira, ele não está dizendo assim, eu sou um atleta de capoeira. Ele está dizendo, eu sou uma pessoa que entende do valor da minha cultura. Então ele tem que estar lá com toda a perspectiva de dizer, vou defender. E isso é apoio. Então o movimento da capoeira da escola é um movimento extremamente importante. Porque você pega o que é o seguinte, vamos imaginar.
Você pega um mestre de capoeira que dá aula lá na escola tal. Ele colocou, não é porque foi atrás de primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Ele colocou, ele assim, rapaz, a modalidade da capoeira é a que tem maior quantidade de participantes. E é essa quantidade e a qualidade que faz ela estar até hoje no jogo escolar. Porque é o seguinte, por exemplo, me fala onde é que tem em outro estado, nos jogos escolares, a capoeira por tanto tempo. Teve algum canto teve pontual. Hoje o mestre nem faz mais, não vai nem atrás mais como ele fazia o que ele falava. Então os mestres, os professores do grupo, que muitos dão aula, sim, ele é para atentar a essa ideia de propagar e manter forte político e social. Dizendo, olha, a cultura da capoeira, que muitos pensam ainda que é de negro semi-analfabeto ou analfabeto, enfim, de rua, de beira de linha ou de calçada qualquer, que está enganado, que a capoeira tem um grande número de pessoas numa escola está dizendo, olha, estou conversando diretamente com o eixo principal, educação. A educação ainda é o primeiro e mais passo importante de alavancar o pontapé da vida de alguém, seja ele de classe baixa, média ou alta. Ele pode ser herdeiro de uma grande fortuna, mas se ele não tiver o saber, vai ficar liso. Certo? Então, quando você coloca esse jovem, essa criança, para participar dos jogos escolares, você está fazendo um movimento político e social através da educação. Você está sendo gestor de educação? Olha aí, ó. Quantos tem em tal modalidade? Rapaz, tem 100. A capoeira está botando 500. Rapaz, a gente precisa fazer outra coisa. Nisso vai se criando. Não é entender que a capoeira escolar é um movimento do mestre Marcos. É entender que a capoeira escolar é um movimento do estado do Rio Grande do Norte. Porque quantos vêm lá do interior para cá representar a sua cidade? Vocês acham que quando eles voltam para a cidade deles lá, eles voltam assim, não, eles conversaram com a DIRED, secretaria de sua escola. Olha o movimento que fizeram para chegar numa capoeira. Certo? A gente podia fazer uma roda qualquer. Se eu quiser fazer uma roda agora aqui no meio da rua, eu faço. Mas não vai ter o movimento político e social que nos jogos escolar tem. Porque, inclusive, até cobertura de mídia tem. Então, a gente precisa entender desse movimento. É mais importante do que ficar fazendo roda de capoeira em beira de calçada. Eu passo, às vezes, em lugar, vejo capoeira em beira de calçada. Tem lá, eu passei, vamos supor, Teatro Beto Maranhão. Tem a capoeira no pé da calçada do Teatro Beto Maranhão. Aí o camarada fala com o diretor do teatro, com o Pedro do teatro, com o segurança do teatro, com tudo do teatro. Ele só não tem uma ideia de botar a capoeira que está na rua e botar para dentro do teatro. Para se ver como espetáculo, não para só quem está passando, mas um espetáculo para todos. A capoeira para ser vista. Eu passo, às vezes, tem capoeira em frente a um magazine. Uma vez até eu vi uma interessante, que era o seguinte, tinha um camarada tinha uma roda de capoeira, não sei se era aqui no estado, ou aqui na capital, que ele fazia arrecadação de alimento de frente ao supermercado. Quer dizer, então, por que ele não faz uma ação para que o supermercado fique parceiro da capoeira? Então é muito fácil, você vai o quê? Pega na rede social, propaganda daquele estabelecimento daquele indivíduo, onde várias pessoas estão lá, e você, lindo, maravilhoso, não sabe quem tocando berimbau. Então eu tô querendo dizer que a capoeira ela tem que estar nos espaços. O movimento político social da capoeira na educação é importantíssimo. Quem é que vai discutir? Vai fazer um tempo, acredito que nesse grupo de capoeira pode ter um ou dois que sabem o que eu estou dizendo. Eu passei um tempo, foi na orientação acadêmica. Eu era da academia, do curso que eu fazia, e quando saí teve gente que também se formou por causa de mim, e outros também. Na capoeira tem um estágio avançado, chama-se tema livre. O camarada que passa pelo tema livre, que é uma modalidade dos jogos escolares, ele pega qualquer monografia, qualquer TCC, qualquer artigo, ele defende para qualquer professor. Porque na sala de aula tem no máximo 40 alunos. No dia da monografia tem que cair para 10. Nos jogos escolares, o tema livre, você tem um ginásio todo lotado. Então, você fazer com o ginásio lotado,
É um professor e 2, 3 amigos é brincadeira. Então, assim, eu sempre dizia, se vocês estão com dificuldade de falar, eu vou levar vocês para capoeira. Porque na capoeira lá a gente aprende a falar. É um tema livre. Se pegar 50 mestres de capoeira que são hoje mestres de capoeira, que não passou pelos jogos escolares, se botar ele no ginásio para falar, ele não fala, porque ele não foi educado para isto. Ele foi educado para falar para 3 quadros. Ele fala entre si, fala pelos cotovelos. Mas quando ele viu o microfone na frente dele e uma plateia número que ficava no ginásio do Caíque, no ginásio do Marista, no ginásio do Contemporâneo, ele vai ver realmente se o que aquele rapaz está fazendo ali é fácil. Então, para ele voltar para a sala de aula dele e defender o trabalho que o professor pediu, para ele é brincadeira, porque o principal ele fez, a desenvoltura oral, que é uma ferramenta importante, o diálogo. Então, tem muitos pessoal que vão se formar, passou o quê? 4 anos de graduação, no dia do TCC está se tremendo. Por quê? O que é que ele tem de mais? Se tinha 40 comigo, no dia só tem 3 professores, 5, mais 10 vendas. Eu apresentei trabalho de tema livre para um ginásio todo, então, aquilo ali para mim, então a escola da capoeira me deu essa segurança de ser o orador. A capoeira da oralidade. Quando ele fala da oralidade, não é porque eu estou ensinando para mim, para você, como se fala. Não. É a desenvoltura do saber oral. Essa desenvoltura, ela tem vários aspectos. E nisso é importante ela entender. Então, se todos os mestres de capoeira, inclusive faz parte do conselho de mestre, pode até ser uma deixa, e até eu faço parte, tiver o entendimento que não é um negócio, algo do mestre Marcos, mas sim um movimento político mais forte do que roda quando faz por aí, vai todo mundo estar dentro do jeito, vai faltar entendimento. O que é que faz? O movimento de capoeira tem que apoiar outro. Porque se a capoeira, eu estava até conversando com um companheiro, um amigo, as pessoas entram para dividir, aí perde força. A gente tem que entrar para somar. Então, por exemplo, hoje vamos somar aqui, dentro do grupo, mestre Alisson Samuel, mestre Yuri, mestre Paulo Vale, mestre Alexandre Brito, mestre Marcos. 5 mestres de capoeira. Tem grupo que já tem um triplo da gente já, só em pouco tempo. Mas quando a gente chega para conversar, quando a gente chega para fazer o trabalho, todos sabem ali que a gente foi com competência. Alexandre é um palestrantíssimo, conhecedor de datas disso, que maravilha. No caso, o Alexandre falando, mestre Alexandre, viu? É porque a gente é próximo, mas às vezes foge. A termologia, a patente mestre. Então, assim, você é um excelente articulador. E sempre disse, até dentro do grupo mesmo, olha, quando um tiver uma ideia, os outros compram. Se eu tenho uma ideia de dizer assim, rapaz, vamos pintar essa parede de amarelo? Vamos. Ou então, se comprar a ideia, não quiser pintar de amarelo. Rapaz, amarelo não é bom, não. Vamos pintar de outra cor, mas comprou a ideia do pintar, do fazer. Então, quando um de nós, dentro do grupo, independentemente da sua graduação, tiver uma ideia, vamos comprar essa ideia. Porque muitas vezes fica dividindo. Não, essa é a ideia de fulano de tal. Não é ideia de fulano de tal, é nossa ideia. Fulano de tal só está executando, compra como sua também. Se dependesse da minha particularidade, eu não fazia parte dessa live. Tu não sabe quando sou próximo, quando sou chegado. Mas, como teve uma ideia, então eu comprei a ideia, então tenho que participar também. Não sou diferente dos outros. Entendeu? Então eu não sou adepto, como vocês sabem, que eu não uso o Facebook direito, eu não uso o meu Instagram direito, eu não uso nem telefone. Então eu fui de certa forma, eu me obriguei a instalar um Instagram, a instalar um Facebook, a instalar um Twitter, para poder atender o coletivo. Sozinho não dá. Então eu faço parte do coletivo, eu tenho que atender certa lógica. Senão não dá. Viu? Então, desse formato. Mestre. Mestre. Agora, essa capoeira que faz isoladamente, é bom, faça também. Não tem importância.
Queria que você desse o fechamento, que já é 8 horas, já é hora de começar a nossa live lá com o Mestre Gaulão. Se você deixasse o recado pra gente aí. Bom, primeiramente eu quero dizer a vocês, a todos que acompanhou, inclusive o Mestre Marcos, é uma coisa importante. A capoeira hoje, ela está mudando radicalmente. Ela está mais radical do que em tempos passados. O que eu estou dizendo que a capoeira está mudando é que o pessoal não entende o que é uma individualidade. A minha preocupação hoje aqui, como eu sempre converso com o mestre, e ele diz, homem, é que a capoeira, eu respeito o berço da capoeira aqui em Recife, Bahia, nos meus estados vizinhos, Alagoas, Pernambuco, eu respeito. Agora, cada capoeira tem que ter sua característica. Eu não tenho condições de ficar visitando cada estado e copiar. Eu não sou um copista, eu sou um mestre de capoeira. Meu fundamento é outro. Então, o mesmo jeito que eu faço meu fundamento prevalecer, faça o seu, independentemente do lugar. E uma coisa importante para a gente fazer um fechamento é dizer, essa nova geração que está vindo depois da gente, eu, o senhor, mestre Alexandre, essa geração ela tem muita garra, muita vontade, mas só garra não é o que é. Ela tem que ter garra e entender o que está sendo passado. Porque muitas vezes a gente fala algo e interpreta de forma que não está equivocada, mas não é daquele formato, entendeu? Então, não faça isso. Pense uma coisa. Se você quer dar continuidade com a capoeira, com a missão da capoeira, se hoje você interpretou e tem um entendimento contrário do que o seu mestre fundamento disse, não se preocupe, que amanhã você, quando estiver dando aulas, você vai cometer, talvez, aí vai lembrar, rapaz, eu fiz igual. Se lembre, todos nós, em determinado tempo, tem um tipo de observação, certo? Tem uma jovem senhora que fazia 14 anos que eu não a via. Hoje, para seguir como capoeira. Fazia 14 anos que eu não a via. E nisso, até achava que tinha esquecido. E hoje, eu conversando com ela, eu vejo que ela fez parte de um momento mais importante da minha vida. E hoje, depois de 14 anos, a gente conversando, a gente viu que a gente não cometemos, não foi eu. Simplesmente o que era para acontecer, com a amizade, porque cada um trabalhando no canto, era para ter acontecido. Mas hoje, com a maturidade que nós temos, ficou diferente. É uma conversa mais franca, mais aberta, mais leal. Porque às vezes, quando você vai conversar com alguém mais novo, a gente fica procurando um mecanismo, porque não está naturalmente, a maturidade não chegou. Então, eu espero que os praticantes de capoeira, tanto do grupo, como fora do grupo, tenham um problema no seu grupo, não saia não, homem. Fique, porque o problema tem em todo canto. Então, assim, e nem pense também em querer fazer um subgrupo dentro do grupo. Eliminando, muitas vezes, o saber de quem iniciou. Volte ao seu ponto de partida e verás o que tu quer para a tua vida. Se você não voltar para o seu ponto de partida, certo? Você não vai, nem com o mestre de capoeira, desista. Você vai ter um cordão, vai andar pendurado na cintura, batendo a cidade todinha, e não vai ter nada. É só uma corda pendurada. Mas se você estiver lá no seu grupo, fazendo as coisas ficar fortalecido, aí você é o mestre de capoeira. Poxa, mestre, sei quanto tempo que fulano treina com o senhor, né? O seu mestre vai dizer, sim, mas você não tem que aprender. Não saia, não. A grama do vizinho é sempre mais verde, certo? Mas é tudo grama, meu filho. Viu? Vai no Gaulão lá. Valeu. E diga que Gaulão aqui. Vou lá, mestre. Eu espero que, como eu sou um mais novo, eu espero ter dado 10 pessoas nessa live.
Obrigado, mestre Alisson. Tudo de bom pro senhor aí. Valeu. Se cuide, a gente se encontra aí. Um abraço. Saúde, que Deus nos acompanhe com a fé divina. Salve!